Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Estamos aqui para um pouco mais caminharmos no estudo da Tua Palavra, Pai. Carecemos da Tua direção, da Tua presença, da Tua bênção. Agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Paizinho. E que o Senhor esteja estendendo a Tua bênção sobre todas as pessoas que forem assistir. E sobre nós aqui agora também, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que vocês se inscrevam e deem também a avaliação, né? Eu gostei ou não gostei. Isso faz bem para o nosso canal. Nós estamos caminhando na nossa linha do tempo, estudando a história do povo de Deus, do povo Israel, que é o povo que foi separado para trazer o Messias. Vimos lei, história, poesia, estamos nos profetas maiores, os 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles não são colocados nessa distribuição em ordem cronológica, porque Isaías e Jeremias são do tempo do reino dividido, e Ezequiel e Daniel já são do tempo do cativeiro. Vimos Isaías, juízo e salvação, e Jeremias, ele é chamado o profeta chorão. O livro tem 52 capítulos e é o livro mais extenso, que tem mais palavras dos profetas. A palavra Jeremias quer dizer Deus estabelece. Deus estabelece. Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote, então ele era de família sacerdotal, os descendentes de Levi, da família de Arão. E havia uma cidade onde moravam os sacerdotes, chamava-se Anatote. Então, Jeremias nasceu em Anatote, cidade dos sacerdotes. Mas ele vai ser chamado para profeta. Deus chama Jeremias. E é um caso único que Deus fala com Jeremias, que escolheu, que separou Jeremias no ventre da mãe dele. E com um objetivo certo: um profeta às nações. Ele era de Judá, do Reino do Sul, mas a mensagem dele vai servir para Judá, Israel e as nações, e até para nós também. No ano de 625 a 580 é o ministério dele. Mais de 40 anos. Ele inicia então o seu ministério e em 40 anos ele traz a mensagem de Deus. A mensagem de Jeremias era muito pesada, porque Deus sabia que o Reino do Sul estava nos seus últimos dias, nos seus últimos tempos. Então, Jeremias vinha para avisar a desgraça iminente, a invasão inimiga, o cativeiro. Então, a mensagem era muito triste, era muito pesada. O povo não gosta dessa mensagem. Falava do pecado do povo e da consequência do pecado. A idolatria, qual o grande mal do Reino do Norte, o Reino do Sul, era a idolatria. Deixaram o Deus verdadeiro, o Deus único, por deuses dos pagãos. E Deus, ele não tolera isso, porque ele é o Deus desse povo. Ele criou esse povo. Ele está trazendo esse povo para a Terra Prometida, agora na Terra Prometida, cuidando desse povo. Então, era a mensagem muito dura. Vocês estão fazendo tudo errado. E vai ter a consequência, o cativeiro. E também havia outra coisa que o povo achava. O povo achava que, como eles tinham o templo, eles tinham a salvação. O templo para eles valia tudo. E o templo garantiria para eles a vida eterna, a vida de salvação.
Então, Deus fala para Jeremias, a sua situação não vai ser fácil, porque as autoridades, o povo, a família, todos vão se voltar contra você, mas eu protegerei você. E Jeremias, ele tenta sair, ele não quer receber essa incumbência. Então ele apresenta desculpa, eu sou muito jovem e não sei falar. E Deus diz para ele, eu estou dando a mensagem para você, a palavra eu vou dar e o poder para você. Eu protegerei você contra tudo, contra todos também. Você vai ter o poder de arruinar, de derrubar, de destruir, de arrancar, mas também o poder de plantar, de edificar, de construir. E durante o ministério de Jeremias, muitas vezes ele reclama com Deus. Ele reclama com Deus. Essas são as confissões que ele fazia e a reclamação. Ele questionava com Deus, porque Deus mesmo falou para ele que ele ia ser rejeitado, perseguido, ia ser preso, ia ser agredido. Então era uma expectativa muito triste. E ele questiona com Deus, mas Deus fala, eu vou estar com você, eu protegerei você. E é o que a gente observa no livro de Jeremias, como Jeremias amava o povo e como ele também percebia o amor de Deus pelo povo. Então, muitas vezes vai aparecer o Jeremias chorando, ele chora por causa do povo, é chamado o profeta chorão. Ele tinha tristeza para ver a situação do povo e também ele registrava a tristeza de Deus, porque o povo não recebia a mensagem, o povo não se arrependia. E é interessante porque Deus vai tirando as possibilidades de Jeremias. Ele foi proibido de casar, ele não pôde casar. E ele foi proibido de ir em festas também. Então, sempre na vida dele era o choro, era a tristeza e também uma fidelidade a Deus. Quando ele reclama com Deus, como Jó, ele amaldiçoa até o dia que ele nasceu. Ele reclama. Mas ele fala assim, tem uma versão bíblica que diz, seduziste-me e seduzido fiquei. Deus o conquistou de maneira total. Então ele diz que muitas vezes ele queria não falar a palavra de Deus, mas era como se um fogo nascesse dentro dele e ele não podia ficar calado. E ele então falava e provocava o quê? Os outros zombavam, desprezavam, ameaçavam. Ele foi dos profetas que mais sofreu fisicamente também. Então, quando ele reclamava, e ele tinha um diálogo muito interessante com Deus. Ele reclamava, ele falava e Deus falava com ele também. Então ele dizia, o Senhor me seduziu, eu não aguento ficar sem falar a tua palavra, mas eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor é forte e poderoso, e o Senhor me prova sempre. Mas eu confesso que eu coloquei a minha causa nas tuas mãos. No começo do ministério, ele sai de Anatote e vai para Jerusalém, e ele fala os sermões, as mensagens no templo. Depois aparece um escrivão, um secretário dele, chamado Baruque, que vai registrar tudo o que Jeremias fala, todos os sermões dele. No livro, os sermões e os acontecimentos não estão em ordem cronológica, mas nós vamos procurar, na próxima lição, colocar em ordem pelos reis, o tempo que ele esteve servindo no tempo dos últimos reis de Judá. As mensagens, tinha temas principais, as mensagens de Jeremias. Primeiro, Deus controla a história. Tudo está nas mãos de Deus. A história de Israel, a nação toda, e a história de todas as nações.
Outra coisa, a mensagem de Deus é poderosa. Ele tem poder, ele fala e ele cumpre aquilo que ele fala. Deus, terceiro, ele levanta profetas de madrugada para avisar o povo. Ele não faz nada sem avisar os seus amigos, os profetas. E qual é a mensagem? Se voltem para Deus. Lembrem-se da aliança estabelecida lá desde Abraão. Obedeçam, porque quem não obedece é castigado. Deus quer que eu obedeça. E quando então está nesse ponto que Deus está vendo que agora Judá vai ter o seu fim, Jeremias registra Deus dizendo assim: cansei de perdoar. Deus cansou de perdoar. Então vem a consequência do pecado. Outra coisa, outra mensagem: o exílio não é palavra final. Porque aí, mesmo em Jeremias, tem palavras de esperança, de restauração, de volta à terra prometida. Ele fala do cativeiro, mas fala também da volta. E ele diz: Deus derruba, mas ele constrói. Ele aflige e salva. Ele fere e cura. Ele traz desgraça e dá as bondades prometidas. É o nosso Deus. E na linha do tempo, então vamos lembrar, nós estamos no reino dividido. São os últimos reis de Judá. Josias, que nós já estudamos, que foi reto, houve uma grande reforma espiritual, uma reforma radical, derrubou tudo que era da idolatria. E nesse tempo, no final de Josias, vem Jeoacás. Esse era mau no reino de Judá. Reinou 3 meses só. O faraó Neco levou para o Egito e lá ele morreu. Então Josias, Jeoacás, a dinastia de Davi. Depois de Jeoacás, Jeoaquim. Ele pagava o imposto ao Egito. Olha que nesse tempo o Egito que estava dominando tudo. Então Jeoaquim pagando o imposto ao Egito. Nabucodonosor, agora já vem a Babilônia, invadiu Judá. Dominou Jeoaquim 3 anos. O Jeoaquim serviu o Nabucodonosor, que agora já é rei da Babilônia, mas o Jeoaquim se revoltou. Ele governou 11 anos. 11 anos. Ele morreu, seu filho Joaquim. O filho de Jeoaquim, olha, Jeoaquim, agora Joaquim, governou 3 meses em Jerusalém. Ele se entregou ao rei da Babilônia, levou a mãe, conselheiros, nobres, oficiais, se entregaram. E Nabucodonosor então levou Joaquim como prisioneiro, e lá ele ficou como escravo. Também levaram os tesouros do templo e do palácio. E depois, então, a história de Joaquim é muito interessante. Quando nós vimos o final em Reis, do reino de Judá, Joaquim ficou lá muitos anos como escravo, mas aí subiu ao trono da Babilônia um rei que restaurou a situação de Joaquim. Colocou ele como rei mesmo, com salário e comendo na mesa do rei. Joaquim continuando a dinastia de Davi. E então o Nabucodonosor, que estava dominando agora o reino de Judá, ele colocou no lugar de Joaquim, que ele levou cativo, colocou Zedequias. Zedequias, o nome desse tio de Joaquim era Matanias, mas o Nabucodonosor trocou o nome para Zedequias. E o Zedequias quis enganar, são os últimos tempos do reino de Judá. O profeta Jeremias está trabalhando todo esse tempo, nós vamos depois localizá-lo nesses reis. E então, no tempo de Zedequias, ele é o último rei de Judá. É aquele caso muito triste, porque ele procura
se revoltar contra Nabucodonosor, ele é preso e Nabucodonosor manda matar os filhos dele diante dele, e a última coisa que ele enxerga e fura os olhos de Zedequias. Isso é o final. E Jeremias está assistindo tudo isso. Jerusalém sendo tomada, os reis sendo dominados de uma maneira tão terrível, e ele vai registrar. Nós vamos estudar depois, então, cada passo desse aí. O importante, depois da queda, Judá foi levado. Quando o rei Joaquim foi para a Babilônia, que vai o Daniel e os amigos de Daniel também. E o Ezequiel vai também, já está lá no cativeiro na Babilônia. E Jeremias está em Judá, em Jerusalém, que Deus manda o Jeremias escrever aquela carta no capítulo 29 de Jeremias, que vocês estão aí cativos na Babilônia, é para vocês construírem casa, plantar pomar e orar pela cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz também. E Deus fala assim: eu sei o que eu tenho prometido para vocês e o que eu tenho preparado para vocês é coisa boa para vocês. Mas vocês vão ficar aí no cativeiro 70 anos. Jeremias então escreve dessa carta, depois lá em Jerusalém. O rei Nabucodonosor manda o comandante do exército deles tomar conta de Jeremias e fazer tudo o que Jeremias quisesse. Jeremias ficou em liberdade e foi bem tratado. É muito interessante isso aí, porque o rei ímpio, mas tomando conta do profeta. E acaba tendo uma rebelião ali em Jerusalém e eles levam Jeremias para o Egito. Lá no Egito, não está na Bíblia o que aconteceu com Jeremias. Alguns estudiosos dizem que lá houve uma revolta dos judeus que estavam no Egito e que apedrejaram Jeremias. Outra versão diz que ele foi obrigado a ser levado para a Babilônia e morreu na Babilônia. Então nós não sabemos o final do profeta Jeremias, mas nós sabemos que nesse último tempo do reino de Judá, Jeremias estava ali, era a presença de Deus, o profeta de Deus anunciando. E é maravilhoso porque a vontade que Jeremias tem, que era a vontade de Deus, que o povo se arrependesse. Uma vez no templo, ele grita: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Mas eles continuaram no caminho da desobediência. E nós vamos então, agora, nas próximas aulas, ver Jeremias vivendo nesses dias, chorando, sendo perseguido, sendo maltratado. Ele sofre muito, mas ele é fiel a Deus. E ele faz a mensagem dele até o final da sua vida. Que Deus nos abençoe.